Que eu falo que o empreendedorismo, ele não veio ali como um projeto inicial, né? Na verdade, veio como uma missão mesmo, né? Eu acho que é um propósito nosso. Legal. Deveria realmente dar atenção pra isso, que pode ser que aí é o gargalo que o seu negócio não cresce, não expande, porque tá travado no que você trouxe, Camila. Eu falo, independente da função que você está, independente da atividade que você precisa realizar, dê o seu melhor, sempre. Gente, ninguém pede pra dar o melhor. Ninguém. Eu não tenho plano B. Você me entendeu? Ou dá certo, ou dá certo. Eu não tenho como voltar. Eu não tenho rede de apoio aqui em Macaé. Eu não tenho família aqui em Macaé, pai, mãe. Então minha filha não está próxima dos avós, dos tios dela. Quem que é a minha rede de apoio? A escola. Então é a escola que me possibilita o quê? Tá aqui hoje no podcast. Hello! Mais um podcast aqui, gente, segunda temporada e o negócio tá bom, viu? Eu sempre falei, né, falar de negócio, falar de empreendedorismo, saúde, vida, e nessa segunda temporada trazendo também literatura, então livros interessantíssimos que todo empreendedor precisa ler e trazer pro seu dia a dia. Então vamos lá! O que vocês vão ver aqui hoje nesse episódio número 1 da segunda temporada e já o nosso episódio número sei lá quantos, né? Somando tudo aí. Vamos falar aqui hoje de vários pontos que se encaixam tanto para o seu negócio, se você é empreendedor ou se você não é e vai começar, como na sua vida pessoal. Meus convidados aqui hoje é um casal, então olha só, vamos falar de empreendedorismo em casal, vamos falar do negócio dele, fragilidade de ter o negócio que eles têm, se assemelhando até mesmo com o negócio da área da saúde, né, que nós estamos lidando ali com vidas. Vamos falar de uma expertise deles também, de inteligência emocional. Se você não parou para pensar ainda sobre como trabalhar inteligência emocional dentro do seu negócio, então esse é o momento de ficar nesse podcast até o final, porque todo o conteúdo aqui vai agregar muito na sua vida. Calma aí, antes de eu apresentar meus dois convidados, vou deixar alguns recadinhos aqui para vocês. Recadinhos que fazem parte da minha vida e eu trago aqui também para o meu negócio, que são de apoiadores. E não são apoiadores qualquer, não, apoiadores que eu estou com eles no dia a dia. Indicação maravilhosa para vocês aqui, farmácia artesanal de Macaé, farmácia de manipulação, onde eu utilizo os meus manipulados, onde eu como farmacêutica sei da qualidade que tem ali dentro para realmente entregar aquela cápsula que você ingere e sabe o que tem dentro da cápsula. Segue Farmácia Artesanal de Macaé aí nas redes sociais, tem o contato deles também aqui no YouTube, também no Instagram, onde vocês verem a divulgação aí do VGCast e façam como eu, façam realmente com quem tem qualidade em medicamentos. E também temos uma farmácia queridinha aqui na cidade de Macaé, onde você pode ir lá e comprar os seus medicamentos industrializados, a farmácia Atlântica de Macaé, a farmácia que tem o maior número de serviços farmacêuticos. Sabe o que é serviços farmacêuticos? Que você vai lá na farmácia, você não vai só comprar uma caixinha, você não vai só comprar um medicamento com uma receita e tchau. Não, lá você encontra farmacêutico e você encontra a sala onde você pode fazer serviços lá dentro com o profissional, não só aferição de pressão, outros dados vitais, mas como ter uma escuta ativa ali com o profissional sobre aquele medicamento que você está comprando e como mais ele pode te ajudar. E vamos lá então agora para o nosso episódio de hoje da segunda temporada. Gente, hoje eu estou aqui com o Denis e com a Camila. Eu já vou passar a palavrinha para eles se apresentarem para vocês. Mas já adianto, nós estamos falando aqui de empresários que realmente têm um negócio consolidado aqui na cidade de Macaé. E esse negócio deles é do ramo escolar. Desde a creche, criancinha ali com 4 meses. Se não for isso, eles vão me corrigir aqui depois, tá? Que é onde você entrega ali seu bem mais precioso. E olha só, e tem tudo a ver também com outra coisa que passou na minha cabeça aqui agora com o mundo empreendedor. Por quê? Vou dar o meu exemplo aqui hoje, gente. Todo mundo que senta aqui nessa mesa são pessoas assim muito especiais, que têm um potencial muito grande para trazer conteúdos para vocês que agregam e que eu acredito realmente no potencial, no trabalho deles. E o Denis e a Camila não estão aqui à toa também, né? Afinal de contas, a minha filha estuda na escola deles. E qual que é o gancho que eu quis puxar aqui para o empreendedorismo?
tá lá no meu consultório atendendo os pacientes, tá dando aula, dando mentorias. Então também é um nicho aqui hoje da empresa deles que tem tudo a ver com o negócio aí de quem quer empreender, de quem é mãe, de quem é mulher e não tem rede de apoio na cidade como eu não tenho. O Denis, que é engenheiro, empresário, tá à frente aí de 2 escolas. A Camila também, psicóloga, especialista aí em alguma coisa comportamental, Camila, como que fala? Análise comportamental, olha. Então ela vai saber falar muito melhor que eu. Gente, sejam muito bem-vindos. É um prazer, assim, realmente estar com vocês aqui, trazer para as pessoas, para os nossos ouvintes sobre o comportamento do ser humano, né? Nós que estamos ali no negócio, a gente tem que saber trabalhar realmente com diversos tipos de pessoas que chegam à nossa frente. Muitas das vezes, a forma de falar, a forma de lidar com os pensamentos, são pessoas distintas, cada um com um jeito de pensar, e você tem que saber lidar com isso, não é mesmo? Exatamente. Podem se apresentar. Denis, fala um pouco de você. Eu fiquei até curiosa, que eu não sabia que o Denis era engenheiro, gente. E aí, conta aí. Engenheiro de formação. De formação e na escola de coração, é isso? Providência divina. Conta aí pra gente um pouquinho, Denis, quem é o Denis na escola, de onde surgiu isso. Eu sei rasamente, assim, quero ouvir de vocês aqui hoje, até por curiosidade, cunho familiar, de onde veio a escola de vocês. Se apresente. Boa noite, Vitória. Boa noite. Meu nome é Denis, né? Somos empresários aqui dentro de Macaé. Temos aí 2 unidades da creche escola primeira infância. Perfeito. Já vai fazer 5 anos que estamos no mercado. Estamos consolidados, graças a Deus. E o negócio surgiu através de muito desafio. Né? A gente foi amadurecendo a ideia, mas tudo se iniciou lá atrás, na minha infância. Tempo. Então eu vim de uma família de educadores. Meu pai foi professor, inclusive deu aula para alguns amigos meus da época de infância. Minha mãe alfabetizou amigos meus. Então lá atrás eu já tinha esse contato com a educação. Perfeito. Então desde menino novo eu via meu pai levar provas para dentro de casa para corrigir. Minha mãe também, fazendo planos de aula. Legal. Então, a gente sempre teve esse contato com a educação. Mas eu acabei, rumando sentido a engenharia. É meio que seguindo o tradicional, né? Tipo assim, estudei ali, fez o básico, ensino fundamental, ensino médio, e aí o que espera, assim, né, da sociedade para os filhos? Exatamente. Fazer uma faculdade, né? E aí você seguiu. Então, aí, graças a Deus, as coisas foram fluindo. Eu entrei na faculdade, cursei engenharia em Minas. Legal. Fui trabalhar em Brasília, ficamos muitos anos em Brasília trabalhando dentro da área da engenharia e construímos bastante coisa, graças a Deus. Legal. E meu pai, depois de aposentado, junto com a minha irmã, teve a ideia de abrir uma creche escola em Macaé. Seus pais moravam aqui em Macaé? Eles moravam em Minas, minha irmã morava aqui e meu pai veio para cá com esse objetivo. Entendi. Sua irmã já estava aqui. E minha mãe veio para cá com esse objetivo. Legal. De abrir uma unidade escolar, creche escola, que minha irmã tinha visto que o mercado em Macaé era um pouco deficitário pela qualidade das creches que existiam na época. Legal. E ela teve um filho e gostaria de ter um local melhor, que proporcionasse para ele um ensino melhor de qualidade. Legal. Sentiu a necessidade na pele, né? Surgiu a ideia de abrir, iniciar esse projeto. E aí caminhamos. Em 2018, pouco antes, 2016, meu pai chegou a adoecer, lutou com a doença por 2 anos e faleceu em 2018. Certo. Aí ele descansou em 2018, mas antes dele partir, eu vinha já acompanhando esse negócio. Eu vinha para Macaé, ficava mais tempo aqui do que em Brasília para acompanhar esse processo final da vida dele.
E automaticamente a gente sempre trocava ideia. Entendi. Você já estava começando a ficar imerso já naquele meio ali dessa área. Já estava amadurecendo ali sobre o negócio, como é que funcionava, como ele iniciou. Então a gente acompanhou todo o processo. E a gente via muito também a Macaé, muito assim, férias, carnaval. Estavam então, sempre por sempre aqui. Que dava uma brecha em Brasília, a gente, né, amor, vinha para Macaé. Então caminhamos e graças a Deus tudo foi acontecendo de acordo com os planos divinos. Eu falo para Camila, eu nunca tinha feito projeto assim de vir, não vou. Nunca tinha pensado nisso. nisso. Macaé também, atuar na parte de educação. Não. As coisas foram acontecendo para que a coisa chegasse aonde chegamos, né, amor? Sim. Mas vou deixar a Camila falar um pouco. Eu vou apresentar, né? Fale, Camilinha. Sou Camila, sou psicóloga, analista comportamental. Também, né, trabalhei muitos anos em Brasília. E aí, depois, vindo para Macaé, que eu falo que o empreendedorismo, ele não veio ali como um projeto inicial, né? Na verdade, veio como uma missão mesmo, né? Eu acho que foi um propósito nosso. Legal. Que aí a gente, na verdade, o Denis, ele sempre foi, eu falo que ele é o visionário, o empreendedor desde sempre, né? Desde a engenharia, porque tinha construtora, tudo ali no ramo da engenharia, então ele sempre teve essa visão empreendedora. Eu fui puxada depois, né, com a educação. Mas eu falo que empreender na educação, ela veio mais como uma missão mesmo, um propósito de vida, do que como simplesmente empreender. Né? E aí, aqui, né, em Macaé, já estava atuando também como psicóloga, né, analista comportamental, e a escola, ela veio ampliar a clínica, porque aí a minha visão deixou de ser aquela visão clínica de consultório. Né, de atendimento, para ser uma visão ampla. Porque ali na escola é a equipe, são as famílias, né? Então é uma visão muito mais ampla da psicologia, né? A psicologia tá dentro de mim, mas assim, agora com uma visão muito mais ampla. E seguimos aí nesse propósito de fazer dar certo, e a primeira infância veio com essa, eu acho que uma necessidade nossa de criar algo com a nossa identidade, né? Igual o Denis falou, que já tinha um legado, mas a gente sentia essa necessidade de criar algo com a nossa essência e a nossa identidade, que é o que a gente faz ali, né? No dia a dia, com as famílias, né? Dentro da área da educação. Perfeito. Isso aí é bem legal, a parte de você ser psicóloga, né, Camila, e tá imersa nesse meio também. Eu conheci a Camila nessa área, na área da atuação da psicologia em consultório. E tanto é que a gente já fez projetos junto, né, na minha área ali do emagrecimento, recomposição corporal, ela trabalhando ali a mente, né, a gente sabe que a mente é o sabotador nosso. Exato. Sabotador em toda a parte emocional, como empreendedor, principalmente. Aqueles dias que você tá em baixa, cansado, se a mente sabota, acabou. Porque assim, você é a cara do seu negócio. E você é a alma, você é a mentalidade e tudo. E aí meio que juntou vocês dois, popularmente falando, a fome com a vontade de comer, né? Um com o cunho empreendedor ali que busca. Aí você meio que entrou nessa, empreendendo em casal e ainda com uma expertise sua, falando tecnicamente, né? Sim. Como psicóloga. Porque é o que toda escola precisa, né? Inclusive dentro do meu perfil comportamental, mais técnica, né, operacional ali, mais executora, e o Denis da visão, de dar início e fazer o projeto acontecer. A psicologia, ela equilibra tudo. Perfeito. Principalmente o nosso relacionamento. Legal. Então faz uma diferença enorme. Eu, por ser mais afoito, mais desbravador, mais sonhador. Porque empreendedor é sonhador, né? Então eu tenho essa pegada mais acelerada, sabe? Eu gosto de fazer acontecer, de ver o resultado final, de ir traçando os novos projetos. E aí eu sempre converso com ela, e o que me equilibra é ela. Eu falo para ela é a base de sustentação. Então Legal. Ela tem que estar bem para eu estar bem. E eu acho que essa parceria que eu já tenho medo de arriscar. E você já é mais calmaria, não é, Camila? Não sei se eu tô certa, se em casa é diferente, tá, Denis? Mas Camila é mais calmaria, assim, o jeito dela. Às vezes, né? Mais ou menos.
Mais ou menos. Nos bastidores, às vezes. Às vezes o pau quebra, né, gente? É porque tem que ter brava também, né? Eu acho que eu sou tranquila, não sou calma, eu sou tranquila. Porque você passa essa imagem. Tipo assim, eu também que te conheço ali fora, assim, eu vejo que você é mais zen, realmente não tem essa coisa ligada ao 220, não. E por isso que é bom que aí dá o equilíbrio aí, né? O match, né? De vocês dois certinho. E isso que é importante. E quando a gente abriu a primeira infância, a unidade do Riviera, foi logo pós-pandemia. Então foi uma época muito turbulenta. A gente não sabia como o mercado seria. Como que seria, exatamente. Porque o nosso segmento, a educação, foi o último mercado a ser liberado por todos os órgãos públicos. Em todas as cidades, praticamente no mundo inteiro. Sim. As escolas foram um dos últimos segmentos. Exatamente, aglomerado de pessoas, né? Crianças ainda. E a educação infantil, bebês. Mais ainda, porque eram bebês. Exatamente. E a gente entrou para pegar o mercado ali de 4 meses até 4 anos inicialmente, e foi onde que a gente, né, teve inúmeras lutas ali, sabe? Muitos desafios. No primeiro ano, 2021, 22, né, que começou a gente... de 22, início de 22. Isso. Já abriu no final de 21, mas começou com alunos mesmo em 22. As aulas iniciou em 2022, então foi logo pós-pandemia. Então, para as famílias aceitarem de novo, levar seus bebês. Todo mundo inseguro. A gente já fica inseguro quando leva a primeira vez, independente da época, né? Sim, e a gente vindo ainda de uma época que mexeu psicologicamente com todo mundo, que foi uma época muito triste, a pandemia. Foi. E aí é um desafiador. E para as crianças também, né? Foi uma adaptação, porque eram bebês da pandemia. Ou seja, que não tinha contato social. Exatamente. Então a adaptação foi um desafio também. Né? Verdade. E foi uma época que todos os funcionários, as funcionárias, tinham que trabalhar com máscara, com aquele... Mais estranhamento ainda para as crianças. Para as crianças, era porque elas estavam saindo de um tempo enclausurado dentro de casa, com os pais, sem contato com ninguém de fora. E chegavam para ser recebidos com pessoas com máscara. Imagina o caos da adaptação. Completamente diferente. Então foi bem turbulento, sabe? Foi bem desafiador esse primeiro ano. Mas graças a Deus, como é um propósito divino, um propósito de Deus que foi colocado pra gente, a gente abraçou a causa, né? Superamos várias batalhas, tivemos inúmeras... E acreditar no negócio. A Jamile, que é a nossa coordenadora, ela tem uma fala que eu acho engraçada até. Que ela fala que eu sentei, antes até de conhecê-la, porque a gente precisava de uma coordenadora pedagógica e ainda não tínhamos, né? Estava montando o projeto, daí a gente fechou a parceria com uma outra pedagoga para fazer o nosso projeto pedagógico para desenvolver com as crianças, né? Igual todo ano é feito. E aí, quando nós fomos sentar, né? Eu fui apresentar, fiz a contratação, aí quando fomos sentar para falar sobre o projeto, a responsável pelo projeto, que é a Gisele, falou assim: Camila, quantos alunos nós temos para ela ter uma base? E aí eu falei com a firmeza, 1. Aí a Jamile fala que eu falei esse 1, como se eu estivesse falando 100. Na naturalidade, 100, né? Na naturalidade. Que aí ela falou assim, ela acredita mesmo no projeto. Gostei. Porque era 1, nós temos um aluno e nós vamos fazer tudo acontecer como se fosse 100 alunos. Perfeito. Então, a entrega seria a mesma, entende? Aí, até a que estava lá criando, né, com toda a construção do projeto, o cérebro criativo dela, aí ela falou, entendi. Aí ela deu uma recuada. Gente, o que esse pessoal tá fazendo? Tá doido. O pessoal é corajoso. Porque pós-pandemia, trabalhar com bebês... 4 meses até 4 anos, né? E o projeto também era mais amplo. Aí ela falou assim, não, e qual o coração da escola? E a gente foi trabalhando tudo isso, né? Aí eu falei, pode trabalhar. E assim, aí ela fez e foram chegando, né? Tem até uma mãe que foi mãe da gente, até a criança completar a idade de mudar de escola. Ela falou, quando foi conhecer a escola, aí ela falou, gente, me indicaram tanto, me recomendaram tanta escola, tem tão pouco aluno. Será por que tem pouca gente? Aí você já pensa coisa ruim, né? Ela pensava, mas já pensa coisa, será que é tão boa assim que não tem ninguém? Que não tem ninguém? Porque é isso que a gente pensa. Então, isso foi o desafio inicial, porque eu pensava, gente, mas eu tô sendo, né, recebendo indicação que lá eu posso confiar, de olhos fechados. Mas eu chego lá, quase não tem aluno.
Tá Tem uma coisa estranha nisso aí. Uma coisa não bate, né? Mas esses foram os desafios iniciais. E sabe o que é interessante? Já me veio outra pergunta. É assim, gente, podcast, o que acontece? A gente prepara aqui uma conversa que eu quero ter com eles, interessante para nossos ouvintes, só que a conversa flui tão bem, de uma forma assim, tão leve, que vai surgindo outras coisas, né? E aí eu vou puxar um gancho aí. Por quê? Quando a gente fala para empreendedores, eu que estou ali à frente de profissionais da área da saúde, alunos que estão colocando o negócio no mercado, eu já vivenciei isso. Porque quando você vai começar um empreendimento, teoricamente você não tem cliente ainda. Não. Só que esse ponto que você trouxe de realmente de estufar o peito, tipo assim, falar mas acreditando que desse vai vir 100, tipo assim, isso faz total diferença. Porque quem tá no consultório, por exemplo, começa sem pacientes. Sim. E se você acreditar que você nunca vai ter paciente, o seu negócio nunca vai pra frente. Sim. Quando você coloca um negócio no mercado, você tem que assumir riscos. Essa é a vida do empreendedor. Ou você escolhe o outro estilo de vida que você quer ter. Se você não tá afim de assumir riscos, não vá empreender. Mas também não reclame da vida que você tem. Não reclame. Quem tá no CLT, eu tenho as minhas dores de ter saído do CLT, né? Trabalhei de plantão, trabalhei como farmacêutica, sendo extremamente mal remunerada, R$3.000 ali que um farmacêutico ganha pra trabalhar o que às vezes escala 12/36, não tem folga nenhum final de semana, então eu tenho uma dor. Então eu escolhia, ou eu ficava reclamando, ou eu assumia o risco de não ter paciente até o negócio andar. E assumir riscos assim, ó, pegando uma sala, chegou o dia de pagar o aluguel, meu filho, cadê o dinheiro? Não tem paciente? Vai tirar dinheiro da sua própria conta As contas chegam, As contas chegam, os custos fixos chegam, igual aconteceu com vocês. E uma frase muito legal que você trouxe, Camila, que eu acredito muito nisso, gente, que é: eu falo isso, eu prego muito isso. Fale para uma pessoa ou fale para 100, mas fale com a mesma qualidade, com a mesma entrega, com a mesma vontade, sabe? Porque é isso que vai fazer chegar alunos. Eu acredito que isso seja um dos sucessos de vocês. Afinal de contas, vocês estão agora na segunda unidade da primeira infância, que nós nem comentamos isso ainda, mas nós vamos chegar nessa parte ainda, né? Sim. Mas eu falo muito isso em reunião de equipe, né? Dessa entrega, porque eu falo, independente da função que você está, independente da atividade que você precisa realizar, dê o seu melhor, sempre. Gente, ninguém pede para eu dar o melhor. Ninguém. Dê o seu melhor, porque isso aí vai faz total diferença. Isso faz diferença. E as pessoas sabem disso. Às vezes a gente acha que ninguém tá vendo, mas sim, sempre tem uma pessoa vendo. E essa pessoa vendo vai te valorizar lá na frente. Essa pessoa vendo vai comentar com outra pessoa, vai te indicar para outra pessoa. E assim, chegam seus alunos, chegam seus pacientes, sejam os clientes, independente do empreendimento que seja. Sim. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu queria trazer para vocês. E aí, me conta aí, Denis. Vocês hoje trabalham com um negócio que o cliente seu é o cliente mirim, né? Aquele cliente que às vezes nem fala. E quando fala, sabe nem explicar direito o que é, né? Eu tô vivendo agora com a Maria Clara, que é minha filha, que tem 2 aninhos. Então agora ela fala as coisas, né? Então ela chega contando as novidades em casa da escola. Conta tudo agora, tá, gente? Isso que é bom, né? Isso que é bom, que a gente começa a sabe de tudo. Aí uma hora você fica pensando, será que é verdade? Será que é mentira ou invenção? Porque agora ela tá inventando as coisas. Eu vejo que é umas histórias muito assim, não faz sentido isso, tá? Aí eu fico rindo com ela. Mas quando ela começou, ela não falava. E aí o cliente de vocês, obviamente que a gente tá brincando um pouco com isso, a gente sabe que o cliente final são os pais, os responsáveis, mas vamos falar que o cliente é aquela criancinha que não fala, às vezes nem consegue se comunicar, e na criança de 4 meses não se comunica ainda, gente. Mesmo sem a fala, não comunica com gestos e etc. E aí vocês têm ali a pessoa que responde por elas, que são os pais, uma área delicada que é cuidar de crianças, cuidar de um bem mais precioso, igual no consultório, igual na área da saúde, que é cuidar da saúde de alguém. E aí sobre a inteligência emocional, vocês falam assim, vocês trouxeram aqui como casal, que às vezes chega em casa e um equilibra o outro, o Denis ligado ao 220, a Camila mais vem com a calmaria, mas sempre eu tenho certeza que rola conversa de negócios em casa, e isso é inevitável, né? Com certeza. E aí já aconteceu em algum momento de tipo assim, tudo flui bem no negócio, mas acontece questões no dia a dia que às vezes abalam vocês, seja com gestão de equipe, gestão de pessoas, e começa a alugar triplex na nossa cabeça. E tipo assim, meu Deus, será que eu tô errando? Será que eu tô fazendo certo? E aí onde que a inteligência emocional entra nesse momento
vocês que estão se capacitando aí, eu vejo vocês em vários cursos, pra tipo assim, não, calma, deixa eu tirar isso da minha mente, se eu estiver errando, eu corrijo a rota pra entregar o meu melhor, não vou deixar às vezes um erro, às vezes uma rota desordenada, deixar eu lá embaixo, que a energia é tudo, né? Sim, com certeza, faz total diferença. Acontece isso, de vez em quando aluga algum triplex na cabeça de vocês no dia a dia? Conta pra gente aí, pros empreendedores, falar assim, não é só comigo, graças a Deus. A gente busca muito desenvolvimento pessoal, Perfeito. emocional, e para essa área da parte da inteligência emocional, a Camila me trouxe para esse mundo. Legal. Então, quando, né, a gente começou, ela estava sempre buscando se desenvolver em inúmeros cursos que ela ia fazendo, mas eu nunca tinha me preocupado com essa parte, buscar esse desenvolvimento. Importantíssimo você trazer isso, porque muitos empreendedores não dão importância para isso. E assim, eu acho que a correria é tão grande que a gente acaba deixando isso para segundo plano, ou nem passa pela nossa cabeça buscar esse desenvolvimento. E ela sempre buscando novos cursos, fazendo, né, novas imersões, e aí eu fui acompanhando paralelamente ela fazendo esse movimento, até que ela me convidou para participar de um curso em Brasília, né? Foi. Que aí ela me levou e eu vi que realmente fazia sentido, porque ela fazia uns cursos, fez vários cursos que eram o dia todo, você entrava 8 horas da manhã, saía tarde da noite. Eu falei, gente, mas que loucura. Aí você ficava assim, o que eu fico fazendo ali? Será que faz sentido para mim? E que loucura é essa? Que, né, o curso o dia todo e tal, eu ficava Então você pensando, desacreditava nisso, Denis, sinceramente? Não é que eu desacreditava, mas eu não tinha interesse nisso. Você não dava valor para isso. Eu não dava valor. Perfeito, isso é bom. E sinceridade, não dava. Isso, eu não dava. Até não você dava, entrar no meio. Eu não dava importância para buscar conhecimento nisso. Perfeito. E muito acelerado, muito querendo executar, e às vezes a gente, né, larga um pouco o emocional de lado. Até que eu fiz esse curso com ela. E aí eu vi o sentido que faz o desenvolvimento emocional de cada um de nós. Perfeito. Entendeu? Eu acho que é fundamental, e isso que ajuda muito na nossa parceria do dia a dia. Isso que ajuda esses triplex não ficar alugado na nossa cabeça. Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Porque é autoconhecimento, né? Eu falo que é autoconhecimento. Essa minha busca vinha também de uma dor, que era a insegurança. Legal. Então, a minha insegurança, achar que nunca estava pronta para fazer, né? Então, eu ficava buscando, e ele mesmo falava, mas gente, mas por que estudar tanto? Por que buscar tanto? Tem que pôr em prática, é ação, né? Legal. E aí, dentro dos cursos, ele foi vendo também que cada um tem um perfil, e aí a gente pode trabalhar esse perfil para alta performance, né? Porque aí você entra no seu melhor. Então, eu fui me capacitando e me sentindo segura para tal, e ele também entendendo que ele precisava equilibrar a emoção dele, onde não era só a parte técnica de execução. Perfeito. Porque aí vem também, quando você fala dos triplex, né? A ansiedade de querer sim fazer dar certo, de fazer acontecer, mas que ele precisa também respeitar ele próprio, né? Então, pro negócio acontecer e para fazer as coisas com mais calma, né? Mais assertivo. Perfeito. Então, aí que entra a inteligência emocional, né? Porque é a capacidade da gente gerir as emoções e lidar com as diferenças. E é engraçado que nos cursos, quando ela começou a me levar, aí eu comecei a conhecer pessoas dentro dos cursos e fui ver que eram vários empresários que estavam presentes, né? E via, eu falei, e esses caras, o que eles estão fazendo aqui? Né? Por quê? Então deve ter algo de interessante que eu preciso, né, presenciar. E os palestrantes, quando viam para transmitir seus conhecimentos, fazia total sentido na minha transformação, aonde que eu queria chegar. E aí as peças começaram a se encaixar. Perfeito. Que foi onde a gente começou a caminhar para esse estudo. Com certeza. É por isso que a gente não para. A gente Eu tá sempre vejo, vocês estão, recentemente vocês estavam, né, final de semana passada. Semana passada, que eu vi nas redes sociais. Eu até fiz uma live, aí o moço perguntou, né, que ele é o mentor do curso lá, ele falou assim, Camila, mas por que você vai fazer de novo? Né? Porque eu falei, não, eu tô sempre aberta, porque às vezes o conteúdo técnico é o mesmo, mas a chave que você vira nunca é a mesma. Exatamente. Até porque nós não somos os mesmos, né? Do mês passado. Sim, nós somos mesmo de ontem. Né? Então, e conhecimento, curso, né? Conhecimento é muito bom. Sim. Você está sempre aprendendo, sempre renovando, né? Porque sempre tem coisas novas no mercado,
cada um transmite conhecimento de uma forma diferente. Às vezes você tem dificuldade em acertar, né, com um, mas você se identifica com o outro para receber o conhecimento. Eu gosto muito de estar estudando, sabe? Então agora, Denis, falando aqui para todos os empreendedores, falando assim para todas as pessoas que estão aí no mercado, que negligenciam a inteligência emocional e muitas das vezes fica batendo cabeça na parede, tipo assim, ai que medo, ai que insegurança, e tem a ver até com a última pergunta aqui, a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês de tomada de decisões. Hoje você vê e valoriza que realmente o quão isso foi importante para o seu negócio. Para você estar ali à frente de todos os seus clientes, são os pais das crianças, estar ali com a equipe de vocês, que vocês têm equipe grande, né? Isso. Várias pessoas, vários pensamentos, várias origens ali de pessoas junto com vocês, faz total diferença. Hoje você defende. E isso é importante até no relacionamento com a equipe. Perfeito. Esse desenvolvimento que a gente busca é fundamental, que a gente tenha uma equipe estruturada, uma equipe que vai proporcionar aquilo que a gente espera. Então a gente acredita muito nisso e a gente leva isso para eles também. Então todo ano a gente aplica capacitações. Eles estão, toda a equipe estão sendo treinadas. A cada 6 meses a gente sempre aplica algum tipo de treinamento com eles. A elas. Isso. Legal. Que elas fiquem sempre reciclando, sempre aprendendo. Até para elas andarem também na mesma direção que vocês, né? Pra gente alinhar a comunicação. Exatamente. Porque não adianta vocês seguirem um caminho e elas não estão prontas para seguir esse caminho também. Eles têm que se preparar. Isso elimina muitos erros, né? Você está falando de empreendedorismo, por conta de você ver ali a pessoa pro cargo, pra função certa, né? Certo. O perfil certo pra função certa. Porque às vezes você coloca uma pessoa pra uma função que não tem nada a ver com ela. E aí você acha que a pessoa que é ruim, às vezes, aí faz uma demissão desnecessária. Sim. Né? E também pra alinhar a comunicação. Às vezes a gente vê que nem todos estão engajados, claro, na mesma busca que nós estamos, mas a gente faz, né? Proporciona para todas. Sim. E aí é aquilo, né? Agarra quem quer. Quem quer faz, gente. E vamos ser sinceros. Tem o seu tempo, né? Tem o seu tempo para se desenvolver, porque a gente entende, time, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem problema, todo mundo tem uma vida pessoal. E não existe esse papo de deixa sua vida pessoal lá fora e aqui dentro você tem que afeta, não tem jeito. Nós somos seres humanos. Isso. E isso é até um erro muito gritante, né, no mundo do empreendedorismo, de achar que nós somos máquinas, né? E que nós somos seres humanos. A gente estava até conversando antes de começar esse podcast aqui sobre situações do dia a dia do mundo do empreendedorismo, né, da fragilidade dos negócios. Eles ali lidando com crianças e pais, eu no consultório com pacientes, lidando com saúde, que as pessoas esquecem que nós somos seres humanos. Às vezes o empreendedor fica com vergonha de falar alguma coisa do âmbito pessoal e soar ruim pro ouvinte, porque vai pensar assim, caraca, mas eles são os donos da escola, eles estão falando isso, caraca, ela é do consultório, tá falando isso. Gente, mas nós somos seres humanos, tá? Nós temos problemas, nós temos famílias, nós temos festividades lá de fora que também fazemos isso, e é inevitável que uma hora ou outra também esbarra no seu negócio, e não tem como, realmente, fechou a porta, agora eu tenho que ser aqui o chefão, a pessoa dona do negócio durona, não existe isso. É ser humano. Na verdade, isso atrapalha, acredito eu, né? Sim. Se pensar dessa forma. Sim, por isso tanto burnout, tantas dores, né? Porque ninguém sustenta uma máscara por muito tempo, não dá. Então, eu acredito que as coisas possam ser mais leves, entende? Perfeito. Então, dá pra... A gente tem, sim, os desafios, mas não precisa ser também... Eu, pelo menos, né, pessoalmente falando, eu não consigo ser assim... com tantas máscaras e tantas facetas. Eu acredito que ninguém, né, gente? Não flui. Não flui. Não, e aí eu tô pensando, eu pensando aqui agora, né, com os meus botões aqui. A gente tá falando tanto de inteligência emocional. Realmente já ficou claro quão isso é importante para os negócios, não só para o de vocês, mas independente do tipo de empreendimento e para todas as pessoas, para a vida também, né, para relação, pai, filho, esposo, enfim, relação familiar, relação com amigos. Vocês que se capacitaram aí nos últimos tempos, nos últimos final de semana, foram em outras capacitações. Tem alguns pilares da inteligência emocional que poderia falar aqui conosco, por exemplo, assim, tanto para lidar ali com o tipo de negócio, lidar com as frustrações, lidar com o medo de errar. Quais são os principais pilares? Porque a inteligência emocional é muito amplo. Mas, quais são os pilares da inteligência emocional que a gente tem que ter na mão para segurar as bandejas do dia a dia? Sim.
Você fala em relação... eu acredito que ali a inteligência emocional, ela vem a partir do momento que a pessoa começa a entender a sua identidade. Perfeito. Você estava falando de máscaras, Isso, né? Então, a partir do momento que a pessoa entende quem ela é no mundo e não quem deveria ela gostaria ou deveria ser, aí Legal. as coisas começam a entrar no eixo. Certo. Acho que esse é o pilar principal ali. E Porque inicial a de gente tudo, vive, né, hoje, principalmente, com muitas exigências, Cobranças. Então, muitas cobranças, e aí às vezes se perde nesse caminho, porque é tentar fazer algo que não condiz às vezes com o que a pessoa é. Perfeito. Então aí vai dar um choque, que aí entra essa questão emocional mesmo, né? Porque a pessoa mesmo dá um bug na cabeça, né? Que ela fala, não, pera lá, eu acho que eu tô sendo incongruente. Então a inteligência emocional, ela vem para você ter mais congruência. Perfeito. Tanto no que você fala quanto no que você faz. Perfeito. Exatamente, isso aí. É você saber exatamente, eu entendo então que uma vez que você consegue identificar quem você é, Sim. o que você vai fazer quando, sei lá, digamos que a palavra seja propósito, eu até notei que identidade, a sua identidade, Sim. tudo flui melhor para minimizar talvez esses danos do dia a dia, do medo, da insegurança. Faz total sentido, porque você passa a entender o que você quer entregar. E quais são os seus gatilhos de falha ali, por exemplo, você falou do medo, né? Mas o que te causa medo? Porque o que me causa medo não é o mesmo que te causa. Verdade. Né? Às vezes uma pessoa tímida não consegue explanar para as outras pessoas qual é o negócio dela, não consegue vir ali para as redes sociais se divulgarem, até vocês ali para poder divulgar a escola de vocês, para ter mais taxa de matrículas, porque é isso que vocês querem, né? Vocês têm um número ali de pessoas matriculadas na escola, e se vocês não atingiram ainda, hoje o objetivo é o quê? Trazer essas crianças ali para o meio de vocês. E aí, se você é tímido, tem algum medo, alguma insegurança que o trava, um bloqueio, você não vai se expor. Sim. E o se expor é se colocar na Quantas pessoas você conhece aí que tem não sei quantos certificados, né? Exatamente. De excelência e não tem a execução prática, está congelado, travado por conta de bloqueio emocional. Perfeito, perfeito. A inteligência emocional vem e tenta minar tudo isso aí. Para a própria pessoa entender, né, onde estão esses bloqueios para eliminar, para poder fluir melhor. Perfeito, perfeito. Na área que ela escolher. Perfeito. Gente, eu acho isso maravilhoso. Olha, eu pego até pra mim mesmo. Vou te falar, eu só fiz um curso de inteligência emocional na vida até hoje. E, tipo assim, e vocês falando e cada vez mais reafirma o quão isso é importante pro negócio. Então, acredito que um insight valioso desse episódio de hoje aqui, que já fica aí pros nossos ouvintes, se você não parou para investir ainda na sua inteligência emocional, você deveria parar. Deveria realmente dar atenção para isso, que pode ser que aí é o gargalo que o seu negócio não cresce, não expande, porque tá travado no que você trouxe, Camila. Nas emoções, nas questões de gatilhos, né? Emocionais que travam a pessoa, a timidez. Você mesmo usou isso a seu favor, né? Que você trouxe uma época aí da sua vida. O Denis que não dava valor, né? Para isso, e hoje viu como que isso é importante pro negócio dele. E faz muita diferença. Faz muita diferença. Isso até no dia a dia, no nosso relacionamento como casal, como parceiros de trabalho também, né, como pais. Então, legal. A gente... E eu vejo, tem uma questão aí que eu vejo, a gente, né, na educação, as famílias, eu acho que agora, né, com tanta informação, a facilidade da informação, as pessoas se perdendo mais do que se direcionando. Se encontrando, se perdendo mais do que se encontrando. É o excesso de informação que a gente... A facilidade que a gente tem de ter informação hoje... Pro bem e pro mal, né? Hoje em dia. Então, hoje as pessoas têm que começar a aprender a se policiar em relação ao número de informação que recebe. E também trazer para o que faz sentido para ela ou não, né? Para abstrair, porque às vezes vê uma informação, acha que aquilo começa a trabalhar naquele sentido e às vezes aquilo nem é o que é o valor da pessoa. Sim. Né? Às vezes por uma coisa que aconteceu, acha que tipo aquilo, sei lá, norteia todo o contexto, todo o resto. Fazer assim. Dessa forma. Nem faz sentido para a pessoa, como que ela tem que, né?
É verdade. Ninguém tem que ir nada, tem que ver se faz sentido para a vida. Então eu vejo as famílias um pouco perdidas nesse sentido. E vocês devem ver isso diariamente, né? Lidando ali com famílias na escola. Porque às vezes acontece uma situação, sei lá, uma situação com uma criança, e aí, tipo assim, a família interpreta aquilo como algo, nossa, será que, tipo assim, acontece sempre desse jeito, sempre dessa forma, e expande, né? Porque a gente passa por situações dessa forma, né? Eu passo por situações com Maria Clara o tempo todo, né? Eu tô agora passando pelo desfraude, e eu tô vendo como que o desafio é. Aí se acontece lá na escola um xixi na roupa, que você sabe que aconteceu, gente, é um caos isso. Aí a gente começa a se perguntar, né? Mas, tipo assim, mas você leva pro lado ruim. Meu Deus, o que tá acontecendo com minha filha, que ela tá fazendo xixi na roupa, ela não conseguiu fazer esse desfraude de forma correta, e aí começa a expandir aquilo por causa de uma situação, como se fosse todas situações ruins, todas situações daquele jeito. Tudo isso natural, emocionalmente abalado. A gente, como pais, né? Eu, mãe de primeira viagem, falo assim. Também, Vitória, eu acho que entra uma cobrança de querer fazer o melhor, de não errar. De não errar, isso mesmo. E não é muito bem assim que funciona. E não tem certo e errado, né? Cada um aprendeu de uma forma. Exatamente. E você ser pai, ser mãe, não tem um manual de instrução. Não tem. Né? Você vai lidar com cada criança de uma forma diferente. Lá em casa nós somos 4 irmãos. Então cada um teve uma criação diferente, dos mesmos pais. Foram épocas diferentes. Sim, né? com certeza. Igual aquela metáfora da chupeta. O primeiro, você dá a chupeta lá, e ela caiu no chão, você vai lá, passa álcool, desinfeta, ferve, né? E depois você anda com 2, 3 chupetas no bolso, se uma cair, você tem outra. O último você só faz na roupa suja, já aumentou só o número de bactérias, né, do chão da roupa e toma. Então você acaba meio que já confortável em relação a qualquer tipo de problema que apareça. Gente. Hoje em dia tem uns memes, né? Das mães Nutella. Isso mesmo. E das outros tipos de mãe. Não lembro qual que é a outra, né? Aí a mãe raiz, só que agora tem outro. A doce de leite. Eu nem sabia, esses dias chegou uma mãe lá na escola e falou, não, eu sou a mãe doce de leite. Eu olhei e falei... Eu também sou a mãe doce de leite. Eu não entendi. A mãe doce de leite. Eu fui pensando, né? Eu falei, eu sou meio raiz. Sou meio não, eu sou raiz. Raiz, né? Sou raiz. Porque eu falo, eu entendo que tem que ser regra, que tem que ter regra, que tem que ter direcionamento, porque eu vejo as crianças meio perdidas nesse sentido, por conta até da psicologia positiva, que é interpretada às vezes de uma forma diferente, virou uma psicologia permissiva. E nessa permissiva, a criança fica perdida, porque ela precisa de um adulto ali direcionando. Né? Então, é o adulto que é a figura de autoridade para ela, a referência. Se o adulto está dando total autonomia para a criança, ela pensa, então tá. Só que ela não tem nem capacidade, né, neurológica, porque ela está com formação do neocórtex, nem emocional para tomar decisões. E aí eu vejo adultos perguntando, você quer esse ou esse? Faz isso ou faz aquilo? Entendi, Camila. Não, cara, a criança precisa de direcionamento, ela não sabe vai fazer decidir. Isso e é isso, porque ela não tem o discernimento. Ela ainda não tem conhecimento, né, para definir. Não, eu concordo com isso aí, super concordo. Então a criança, ela precisa sim. Claro que ela pode ter escolhas. Sim, aquela parte que a gente tenta entender os nossos filhos, tipo assim, não banalizando as emoções dele, né? Tem que ser com muito respeito, isso ali, amor e respeito. Porém, com direcionamento, quando a base firme são os pais. Sim, isso aí. Porque a superproteção, ela é uma das causas da insegurança. E você pode trazer isso claramente, porque a psicologia explica e você é a melhor pessoa nessa mesa aqui para poder falar sobre isso. Exatamente. E a insegurança da criança, ela vem daí, porque ela pensa, eu que decido, mas ela não tem capacidade para decidir. Legal. Então, aí eu vejo muitas famílias perdidas nesse sentido, sabe? Que é como se... Uma vez eu ouvi num curso de neurociência que eu falei fantástico a definição, que é a geração da vingança. Nós, né? Por quê? Nós viemos de uma geração repressora, ok? Tá todo mundo aí precisando de terapia e se cuidar. Tipo assim, não pode fazer isso. Tipo assim, mas o outro extremo também aqueles pais mais bravos, digamos assim, antigamente.
Mas o outro extremo também não é saudável, que é a geração permissiva. Faça a mão na cabeça do filho pra tudo. Porque cria geração fraca e insegura, onde não dá conta de tomar decisões, onde não consegue. A própria criança, ela não se sente capaz de, porque ela tem um adulto pra fazer tudo por ela. Às vezes a criança tá ali, eu passei por isso com o descascar de banana. Às vezes a criança tá ali descascando a banana, aí você já chega. Deixa eu descascar pra você, meu filho, deixa eu descascar pra você. E a criança nem tentou. E, tipo assim, deixa ela nem que ela gaste meia hora ali descascando. É importante. É sobre isso que você tá falando. Sobre isso. Perfeito. Concordo plenamente. Deixa ela vai dar o jeito dela. Até porque ela tem que ter a capacidade dele. Até o momento que talvez ela não consiga e ela fala, ajuda. Isso. Do jeito dela. Pedir ajuda, aceitar ajuda, né? Perfeito, perfeito. Cara, olha como que a inteligência emocional tá ligada a tudo, né? E vocês aprendem muito com as crianças também. Total. Com esse comportamento, você aplica o aprendizado da sua área de psicologia. Temos alguns minutinhos ainda aqui, gente, mas já passou muito tempo, mas a gente tem uns 10 minutinhos aqui ainda, no máximo. É tão gostoso a história Muito que a gente rápido. vê, né? E é bom porque... fluido, né? Exatamente. Ó, o que nós falamos até aqui agora? Trouxemos a história do Denis e da Camila aqui, sobre o empreendimento deles. Falamos um pouco sobre a fragilidade do tipo de empreendimento, que realmente eles estão ali lidando com crianças que não sabem expressar o que sentem, digamos, gente, não interpretem mal. Claro que as crianças sabem, mas não tem discernimento para falar ainda realmente o que sente, digamos assim. Com pais de criança, que são as pessoas que são responsáveis por elas e tem também os sentimentos, a flor da pele como pais. Tudo isso está muito ligado também à fragilidade de outros empreendimentos, seja na área da saúde, que lida com saúde. Falamos aqui sobre inteligência emocional, como usar isso a favor. Quem não pensou sobre isso ainda, o Denis aqui é um exemplo claro, que realmente fez diferença na vida dele, nos negócios. E nós temos umas perguntinhas aqui, gente, que eu sempre seleciono com as pessoas lá no Instagram. Quem não segue o Instagram ainda do VGCast, já segue @VGCastOficial, que sempre que vai ter os convidados aqui, eu lanço lá alguma coisa e algumas perguntas chegam, né? Então eu deixo conversar, deixo fluir, sobrou um tempinho, a gente traz perguntas pra cá. E tem algumas perguntas que não vou conseguir fazer todas, tá, gente? Mas eu queria perguntar pra vocês, que chegou até mim, a pergunta foi: qual foi a situação mais difícil, emocionalmente falando, que vocês já viveram como dono de escola, principalmente escola de crianças? Como que a gente fala assim? Porque não é educação infantil, é educação infantil? A gente fala educação infantil, né? Tá. É uma situação mais difícil emocionalmente que vocês viveram e hoje, não sei se na época vocês conseguiram lidar com ela, mas hoje talvez com as capacitações vocês conseguem lidar. Vem alguma na mente assim, neste momento assim que vocês já passaram? Qual seria o momento que você recorda? Não, eu acho que o momento mais desafiador foi esse do início, por ser pós-pandemia, né? E ali a captação de clientes foi mais difícil, porque a gente precisava trabalhar essa confiança das famílias, né? Hoje a gente recebe muitas famílias ali que vêm por indicação, né? Tem até a mãe que fala: não, Camila, se vocês ganham o nosso coração ali com os bebês, porque é uma confiança, precisa ter uma entrega. Sim, ali, né? Porque a criança não fala, então tem que ter uma confiança total. Perfeito.Ela falou: então a partir dali vocês já têm a gente, porque depois que a criança começa a falar é muito mais fácil. Exatamente. Né? Então eu vejo o desafio maior nesse início. Perfeito. Porque quem vem por indicação já tem a indicação dele, mas já quem não mais tem, tranquilos. Precisa confiar e acreditar no que a gente está ali, né, oferecendo. E vocês teve que... Acho que foi mais desafiador na pós-pandemia, tava mais... Aí vocês teve que ficar emocionalmente, pelo menos aparentemente ali, né, equilibrados, né, para saber lidar com tudo isso, imagino eu, com as crianças na adaptação, as crianças chorando demais, porque criança já chora na adaptação, né? Imagina nessa situação que vocês trouxeram, então. E foi nessa época que a gente começou a buscar mais, né, a capacitação. Esse trabalho mais com desenvolvimento emocional, sabe? Então foi a época que a gente viu a necessidade de buscar isso, porque a gente colocasse o pé no chão e caminhasse junto. E acreditar também no que a gente estava investindo, né? Porque era um sonho de fazer dar certo, mas a gente precisava também daquela paciência para aguardar o retorno. Perfeito, perfeito. Eu acho que depois que passou o primeiro ano de um grande desafio, aí as coisas foi fluindo naturalmente, sabe? Aí foi acontecendo naturalmente.
Então, e aí a gente já estava mais preparado, já mais, sabe, mais forte para os problemas que viessem futuramente. Apesar que esses problemas que a gente enfrentou no primeiro ano deu muita experiência. Perfeito. Deu muita experiência. E ajustando também, né? Porque tinha também, quando você fala o Denis fala de gente se capacitar, porque a gente tinha ali em mente e o propósito que a gente queria, mas queria alinhar tudo, tanto equipe quanto estrutura física, tudo do nosso jeito. Certo. Né? E fazer também com que as famílias acreditassem nisso. Entendi. Então, acreditassem nesse projeto, porque não é só um ensinar, uma educação. Queria um ambiente onde as crianças pudessem ser acolhidas, amadas, respeitadas e desenvolvidas nesse caminho também, sabe? Então, eu achei muito bacana o feedback que a gente recebeu na primeira reunião de pais esse ano, né? Que alguns pais, a Jamile perguntou lá por que, né, de estarem ali e qual a palavra que eles queriam falar. E aí falaram ali, muitos falaram que preza pelos princípios que a escola e os valores que a escola os princípios, prega, né, passa. Certo. E é isso por isso que eu falo que essa educação mais raiz, que a gente preza mesmo por uns valores que a gente quer dar continuidade. Sim. Então. E graças a Deus, assim, só foi resultados satisfatórios, só resultados positivos. Sim. Então Deus colocou pessoas certas na hora certa, então veio tudo caminhando. Né? Tanto que foi até rápido, né? E a gente vai ajustando, quando a gente vê também, faz alguma contratação que a gente vê que a pessoa não está no perfil que a gente, né? Que é aquilo que a gente quer seguir, a gente substitui porque fala, não está de acordo com a nossa política de trabalho. Tanto que o projeto que ia até de 4 meses a 4 anos, em 2023 a gente, né, 24 ali, a gente já estávamos projetando, sabe, uma ampliação. Perfeito. Então, quando surgiu a ideia, 2023, né? 24, que quando a gente começou a falar, a gente precisa porque estava aumentando o número de alunos e o nosso espaço estava limitado. E as famílias, né? Que aí as famílias falavam, poxa, mas aí vai completar a idade, tem que ir para outra escola, a gente não quer. Preocupação dos pais, tem que tirar de lá para ir para outra unidade escolar. Sem completar, né, essa fase da primeira infância. Aí nasceu a ideia da segunda unidade. Da segunda unidade. Perfeito. E Deus faz as coisas certas na hora certa, sabe? Então, a gente, né, trabalhou muito para esse projeto que, graças a Deus, que a gente inaugurou esse ano, acontecer. Perfeito. E foi muito rápido. Eu vou te falar assim, foi muito rápido porque geralmente, né, você conseguiu aprovação, liberação diária. E a parte burocrática. Toda a parte burocrática foi caminhando de uma certa forma favorável para a gente, para que acontecesse no prazo certo. Perfeito. Que tinha que acontecer. E graças a Deus foi um achado aquilo ali, né? Um espaço Legal, gente. que Deus abençoou mesmo para que a gente tivesse ali, porque o nosso propósito era o quê? Proporcionar para essas crianças uma área, um local onde elas pudessem ter esse contato com a terra, essa liberdade, explorar. É um diferencial seus hoje, eu acredito, falando como cliente aqui. Eu acho que até porque lá, nessa segunda unidade deles, gente, que eles estão falando, já pega as crianças maiorzinhas, digamos assim, né? Que é 2 em diante. É de 2 a 7, né? E começa a chegar nessa idade, a criança começa a sentir a necessidade de um espaço maior, que é lá onde que a Maria Clara começou, no Riviera. Exatamente. Porque lá no Riviera, que eu falo por mim, tá, gente? Me corrija se eu estiver errada, e outros pais têm outros pensamentos. Uma escola pequenininha, com pouco espaço, para mim é o espaço ideal para uma criança pequena. Igual a Maria Clara entrou lá engateando. Né? Isso para mim é muito importante, é um diferencial, porque eu quero que ela fique ali acolhida, menos criança, entende? Só que aí faz os 2 anos, a gente sente a necessidade que agora eu preciso, é igual eu moro em apartamento. Eu vejo que Maria Clara precisa explorar o tempo todo. E eles querem gastar energia. E eles querem e precisam, né, gastar energia. E aí vocês vieram com essa ideia. E graças a Deus, assim, foi, né, tudo muito
tudo muito pensado, tá Legal. tudo muito projetado para o bem-estar delas. Sim. E hoje vai até 7 anos de idade. Então ali no Sol e Mar, no Riviera ficaram com a idade que você falou dos pequenininhos, de 4 meses até 2 aninhos. Então eles ficam ali naquele lugar um espaço menor. É mais acolhedor. Mais pra acolhedor. eles, né? Eu acho, né? Eu penso assim. E dali eles vão para uma área bem maior que lá no Sol e Mar. Então o Sol e Mar a gente conseguiu aquela área lá e fizemos um projeto onde eles possam correr, brincar, jogar bola, subir árvore, plantar, mexer com terra, porque isso remete à nossa infância. Eu fui criado numa cidadezinha de 10 mil habitantes. Ó, Maria Clara, tivesse quando chega em casa com a areia até no ouvido, tá? Talvez tenha alguns pais aí que vão achar ruim com isso, mas, gente, sinceramente, significa que o dia foi bom, né? Mas esse é o objetivo nosso, que eles tenham contato com a terra, sabe? Porque eles vão lá, plantam. É um aprender brincando. Ué. Suja a roupa, tá, gente? Vou ser sincera com vocês, suja a roupa. E ver os animais. Nossa, isso. Sabe, Mas é isso, né? Significa que foi bom, ué. Significa que foi bom. Então, eu acho que isso é importante. A criança precisa disso. Legal. E a fase de desenvolvimento, onde você forma um ser humano, é até os 7 anos de idade. Sim. Ali é onde a gente... E a nossa cultura não valoriza a educação infantil. Né? A gente preocupa... E isso é cultural. Com o quê? Com a faculdade. Então você paga milhões numa faculdade, mas você não investe na educação infantil, que até os 7 anos você vai formar o cidadão pro resto da vida. Agora. É ali que começa a base do cidadão. Então você paga caro numa faculdade, mas você não consegue ver valor na educação infantil. Enquanto ali os pais têm que ter um olhar de que até os 7 aninhos as crianças precisam estar bem acolhidas, sabe? Tendo um tratamento, os pais presentes junto com a escola, não terceirizar também a responsabilidade para a escola, mas estarem presentes na educação. Isso é o mais importante, a presença dos pais. Andarem juntos. Esse é o nosso maior projeto, caminhar com as famílias. Com a família. Né? Tanto que a gente tem lá, né, que eu falo que é a nossa marca também, Dia dos pais, dia das mães, tem o dia da família, mas tem dia dos pais, dia das mães, dia dos avós, que é o sucesso, né? As avós vêm de longe, tem gente que vem de longe pra doido. Isso é pra trazer a família pra dentro da escola. Pra gente fazer essa integração. Essa é a ideia, entende? Trazer os avós, o dia dos avós é maravilhoso. Eu imagino os avós tudo babões, ficando doido. Fica tudo doido. Legal, aí gente. Tem o piquenique, né? Que a gente faz ali as atividades integrativas, né? Muito bacana. Então a gente valoriza muito isso, Vitória. Família, sabe? O cuidado com a criança, o relacionamento, a socialização deles. Esse é o nosso foco. Princípios, sabe? É tudo muito familiar. Então a gente quer trazer esse desenvolvimento para a gente transformar essa geração. Porque depende da gente para fazer isso. Com certeza. Né? Com certeza. E essas crianças que estão completando 7 aninhos hoje, elas vão ser nossos futuros gestores, nossos futuros empresários. Exatamente. Então, eles precisam estar bem preparados para o mundo lá de fora. Perfeito. E é isso que a gente quer fazer. Eu fico muito feliz em escutar isso, tá, gente? Eu falo assim, toda vez que eu venho aqui no podcast, e eu falei isso com vocês antes de começar, senta-se que nessa mesa empreendedores, pessoas que têm uma expertise para estar falando aí com os nossos ouvintes, com vocês aí, mas seres humanos. Então, eu me colocando aqui agora como ser humano, como cliente de vocês, que a minha filha tá lá na escola deles, e ouvir isso, pra mim é muito importante. Tipo assim, chega a ser emocionante, a verdade é essa. Porque a gente vê, tipo assim, entreguei a minha filha no modo de falar, eu sei que família anda junto, mas num lugar que realmente tá sendo o lugar perfeito pra construção dela como ser humano. Isso, assim, nós estamos falando de seres humanos, não é só CNPJ ali, empresa de vocês, toda CNPJ tem um CPF. Sim. E aí, gente, perfeito. Vocês responderam muito bem da situação mais difícil emocionalmente, e foi o início, principalmente pós-pandemia. Acredito que muita gente passou por isso e pode passar hoje por um momento difícil, que é o início da carreira, e a ideia é persistir. Vocês persistiram e cá estão hoje com 2 unidades. E só mais uma pergunta, e sendo bem sincero, emocionalmente falando, que eu tenho certeza que muita gente enfia os pés pelas mãos nos negócios em vários momentos. Eu já fiz isso e ficou de aprendizado, e nada mais humano do que falar, corrigir a rota. A pergunta que fizeram é o seguinte:
Vocês já tomaram alguma decisão ruim nos seus negócios por impulso ou por emoção? Não conseguiram pensar direito, fiz depois, opa, eu tenho que corrigir, eu tenho que voltar atrás. E não tem nada mais honesto que isso, né? Conta pra gente. Isso vai ser confortante aí pra mim, que já fiz isso. E tá tudo certo, né? Mas eu acredito que todo mundo tem essas tomadas de decisões que às vezes não são tão boas. No impulso emocional ali você toma as decisões que lá na frente você olha para trás e poderia ter sido diferente. Perfeito. Então eu acredito que durante o projeto, né, assim, eu andei tropeçando, sabe? Perfeito. Algumas decisões tomadas na execução desse segundo projeto da Unidade Sol e Mar. Andei tendo algumas turbulências, sabe? Algumas coisas que poderia ter sido evitada. E é sábio enxergar isso, é sábio isso, né? Sim, eu poderia ter evitado. E às vezes eu chegava cansado, né? À noite, que a obra a gente tinha que inaugurar agora em janeiro, estava né, bem tumultuado nessa reta final. Então, mão de obra, a gente passou o Réveillon lá dentro, trabalhando. Então, mão de obra. E assim, é engraçado e importante vocês falarem isso, porque nós temos nossos espectadores aqui que podem ser, que são clientes seus lá, e os que não são, que passam por isso também. Então serve como um ativo de que, se você está passando por uma situação difícil no seu negócio, enfiou os pés pelas mãos, cometeu algum erro, nada mais justo de que admite, errei sim, mas como bom empreendedor eu estou aqui para consertar. E por exemplo, eu tenho certeza que muitas pessoas que são clientes seus lá da escola não sabiam disso. Que vocês estavam ali, tipo assim, final de ano, ralando para as coisas darem certo quando abrirem as portas. Em janeiro. Então isso é importante, tipo assim, meio que falar, não, realmente, isso aconteceu como empresa e tá tudo bem. O importante é o quê? A gente não persistir no erro. Não, é sobre isso. Eu acho que arregaçar a manga, reconhecer é importante. Porque às vezes as pessoas também só veem o resultado, né? Não sabem como são os bastidores. Isso. E aí a gente fica ali, respira, coloca a inteligência emocional pra jogo. Várias e várias vezes, né? A gente saiu... Até hoje, sai às vezes 10 horas da noite dali, porque depois que sai todo mundo, que a gente consegue fazer a parte, né, ali de administrativa. Mas ninguém vê os bastidores, né? E mão de obra também é muito complicada aqui. Imagino. Na reta final, agora que a gente inaugurou dia 15 de janeiro, a unidade de Sol e Mar. Veio amigos nossos de Brasília passar o Réveillon aqui, e aí a gente estava praticamente dentro da escola. Então eles, se vocês quiserem curtir praia, quiser passear, vai lá, mas eu tenho que dar conta da lá, que dia 15 está chegando. Eu não posso parar. E aí esse amigo meu ia para lá e a gente conversava muito, trocava muita ideia. E ele viu o tamanho do negócio que estava sendo construído ali dentro. Né? E aí ele perguntou para mim: Denis, e você já pensou, se você inaugurar e não tiver aluno, você com estrutura desse tamanho, para inaugurar agora de que foi, cara, eu não tenho plano B. Você não entendeu? Ou dá certo, ou dá certo. Eu não tenho como voltar atrás. E isso é o segredo do empreendedorismo, tá? Não ter plano B. Quem começa um negócio pensando, e se der errado, vai dar errado. Eu acredito nisso. Não, tá, ali não tinha nem como. Eu acredito. Eu não tinha plano B, porque investiu tudo ali. Né? O projeto, quando lá atrás a gente foi pesquisar o local para abrir uma nova unidade, foi o único local que foi autorizado. Entendi. Então, foi aprovado pela prefeitura. A gente tinha, acho que 5 endereços. E 2 anos buscando uma área. E 2 anos lutando com isso. Né? E aí o único local que foi aprovado. E eu falei para ele, vai ter que ser lá. Então a gente chegava, né, passava lá na porta, meu Deus do céu, muita coisa para fazer. É muita coisa para começar ali, do nada. Gente, amo essa adrenalina empreendedora. E eu vou te falar uma coisa, foi um investimento em todos os sentidos, né? De tempo, energia, dinheiro, tudo. Não é só investimento financeiro, investimento de... Mais uma vez, emocionalmente, o emocional atacando aí no mundo dos negócios. Porque é você apostar numa coisa e fazer dar certo isso, né? Perfeito, perfeito.
Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do nosso encontro aqui de hoje, nesse episódio maravilhoso da segunda temporada. Eu estou muito feliz mesmo de ter iniciado falando de um tema tão importante, né? Que é inteligência emocional, e trazendo aqui de forma prática, não falando só da teoria, inteligência emocional é isso, mas trazendo de forma prática com pessoas que vivenciam isso no mercado todos os dias. Eu vivencio. Para você que está aí passando por isso, ou que vai passar porque vai começar o negócio, se é da área de saúde, vai abrir um consultório, se é de outra área, vai abrir um empreendimento. Eu quero agradecer muito vocês, tá? Que foi uma conversa muito legal, 1 hora se passou, que a gente nem sente, e eu fiquei muito feliz e honrada mesmo de ouvir a história de vocês, dos negócios, conseguir sentir um pouco a energia, algo interno, fora ali do CNPJ, e trazer a questão da inteligência emocional, que é para lidar com essas situações no dia a dia. Então eu encerro aqui pedindo para deixar aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, como a inteligência emocional é fundamental para o dia a dia, para lidar com as emoções, principalmente ruins, né? Que podem ser sabotadoras, para lidar com os negócios, igual vocês lidam lá com crianças, com familiares. Camila, você que é aí expert na área aí da psicologia, deixa um recadinho, pode olhar aí para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer o convite, né, Vitória? Pra gente estar aqui falando sobre tudo isso. Uma honra. É uma grande oportunidade. E acreditem, né? Faça o que faz sentido no seu coração. Perfeito. Precisa fazer primeiro sentido no coração, né? Perfeito. Porque se não fizer sentido, vai ter autossabotagem. E as pessoas às vezes acham que a autossabotagem é deixar de fazer. Na verdade, não, né? A autossabotagem, ela é quando a pessoa tá para dar um grande passo de sucesso. É aí que vem o medo e todas as barreiras. Perfeito, perfeito. Gente, brigadão. Forte abraço para vocês. Nos encontramos aí na próxima temporada.